Eu confesso que esse é um vídeo para compartilhar uma alegria, apenas isso, porque eu resolvi me dar os meus presentes de Natal. Já providenciei no início do mês, essa semana. Eu fui ao Rio, eu passei em 3 livrarias que eu gosto muito e escolhi algumas coisas, algumas que estavam nos meus planos e outras que foram gratas surpresas de eu descobrir que existiam esses livros e que em alguns casos havia tradução em português, que coisa que eu nem sabia, em pelo menos um caso. Foi uma grande alegria e aí eu tô fazendo esse vídeo que eu espero seja bem rapidinho, apenas para compartilhar isso, porque eu realmente fiquei muito feliz essa semana. Foi uma semana, mas eu tive essa alegria. O primeiro foi esse aqui, que é o Reviravolta, do Michael Connelly. Para quem não sabe, o Connelly é um autor de romances policiais contemporâneo, americano, e ele tem uma série que eu considero assim 10, que é a série de romances que ele escreve com um detetive chamado Harry Bosch. Na verdade, o personagem se chama Hieronymus Bosch, em homenagem ao pintor, mas aí ele abrevia como Harry para que as pessoas consigam falar o nome dele. E eu tenho quase todos os livros dedicados ao personagem, gosto muito. E esse aqui é mais um, que ele divide a cena com um outro personagem do Connelly, que eu não acho essas coisas, que é o Heller, que é o advogado. Mas esse livro aqui funcionou. Um capítulo é o Heller que conta, o advogado que narra na primeira pessoa, e o outro capítulo é na terceira pessoa, contando as histórias, a aventura do ponto de vista do Bosch, aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está pensando, a maneira como ele está observando os outros personagens da história. Gostei muito. Ele tinha tentado fazer isso no outro livro, que eu não gostei. Achei que ele deu muito espaço para o advogado, mas nesse aqui não. Ele equilibrou com os dois personagens e eu acho realmente o policial dele, o Harry Bosch, um doce. Gosto muito. E gostei muito desse livro, já devorei. Outro foi esse aqui, que eu vi, eu pensei que não tinha lá na Saraiva Meg Store, mas eles receberam o material todo pro Natal, pelo jeito, que a livraria estava assim, abarrotada de coisas e caixas chegando. E aí eu achei esse aqui, que foi a Nádia que me avisou que havia saído. Que era um livro que eu queria muito comprar, Diários do Lúcio Cardoso, já fiz um vídeo sobre ele. E é um escritor brasileiro que eu gosto muito, que faleceu em 1968. Tenho uma grande admiração por ele, gosto do trabalho dele. Estou com os filmes baseados nas obras dele, gravados para eu assistir assim que eu tiver um pouco mais de tempo. E aí comprei os diários completos nessa nova edição lançada pela Civilização Brasileira, que é do Grupo Record. Comprei esse aqui, que eu não esperava, mas aí eu estava quase de saída, achei e resolvi comprar. Tem alguns dos contos do Machado que eu li em volumes emprestados e que são contos que eu gosto muito, como por exemplo Uns Braços, que é um conto que eu gosto bastante, Entre Santos é um conto que eu gosto bastante, e A Igreja do Diabo. E tem alguns contos que eu ainda não li. E aí, quando eu estava quase saindo da Saraiva Meg Story, eu achei o terceiro volume da trilogia cósmica, a trilogia espacial do C.S. Lewis, Uma Força Medonha, que é o terceiro e último volume. E esse estava na minha lista, eu fiquei bem feliz de encontrar. E de fato foi o dia, e pelo jeito vai ser o Natal do C.S. Lewis. Porque quando eu entrei na livraria da Travessa do Ouvidor, eu achei que eu nem sabia que existia em português. Alegoria do Amor, um estudo da tradição medieval. Para quem não sabe, C.S. Lewis era professor de literatura medieval renascentista e ele tem uma literatura, uma escrita sobre isso, de análise crítica literária, que infelizmente a gente tem pouquíssimo material traduzido, né, publicado no Brasil, mas aí saiu esse pela editora Realizações. E eu estou ansiosa para começar ele. Eu sempre fui louca para ler esse livro, Alegoria do Amor. E finalmente eu vou ler. Antes de eu sair da Travessa do Ouvidor, eu achei outra coisa legal. As peças
do Ésquilo, a maioria que eu não tenho, que é o Prometeu Acorrentado, que eu li emprestado há muito tempo, os Peças, que eu li emprestado da biblioteca em que eu trabalho, e os 7 contra Tebas, que eu tenho em tradução, né, num voluminho da LPM. Mas aí esse voluminho tem estudos e tem o texto, além dos estudos sobre cada uma das peças, tem o texto original, é uma edição bilíngue, tem o texto em grego e a tradução. E tem a última peça que eu nunca li, nem emprestado, que é As Suplicantes. Que só sobraram, de toda a obra que o Ésquilo escreveu, só chegou até nós 7 peças, né? Aqui tem 4 e as outras 3 são da Orestia, né? Aquela trilogia que eu já falei a respeito no vídeo sobre convite para ler os clássicos, na primeira parte. E aí, por último, eu achei, por isso que eu disse que é o Natal, sem dúvida vai ser o Natal do Lewis e provavelmente as minhas férias com ele. Outro que eu estava procurando, que também estava na minha lista, O Regresso do Peregrino, que é uma releitura que o Lewis faz do Peregrino, do John Bunyan, que é um clássico da literatura inglesa do século XVII. O Bunyan era contemporâneo do John Milton. E eu descobri, folheando esse aqui, que eu já mencionei, que há planos dessa editora de lançar vários outros livros do Lewis, dessa área de crítica literária, inclusive um livro dele chamado Prefácio ao Paraíso Perdido, de John Milton. Não preciso dizer que eu estou ansiosa para que o livro saia, né? Que aí eu vou comprar e ler. E foram essas as minhas compras. Eu fiquei assim, muito satisfeita, muito feliz, muito surpresa, porque encontrei algumas coisas que eu nem sabia que tinha, como Alegoria do Amor. E eu queria compartilhar com vocês.